Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente aqui mais um dia para a gente continuar nosso processo da nossa consciência. Hoje eu fiquei mais, né? Eu não consigo, tá pessoal? Ficar com a barba de profeta, profeta. Eu não consigo porque minha pele é muito, parece que é muito sensível até. Você vê quando ó, eu limpo aqui, ela fica tão lisinha. Então, quando começa a coçar, né? Ontem eu tava assistindo o meu vídeo, eu vi que eu tava me coçando, tá? É isso, pessoal. Cada um tem suas dificuldades, tá? Mas é isso, dá até uma aparência mais jovem, né? Teve uma pessoa que achou que eu não tinha 50 anos, né, pessoal? Ela disse, não, você não tem 50 anos. Graças a Deus, tá? Tô mostrando uma aparência mais jovem, né, pessoal? Mas é isso, é o avatar, é só a idade do avatar, tá? A nossa consciência, a gente sabe que a gente é eterno, não tem tempo para a consciência. Mas a consciência marca o tempo quando ela está aqui nessa realidade que a gente está vivendo, que é essa realidade aqui, que é a realidade física, então, que o próprio Deus colocou o tempo aqui para que a gente vivesse aqui, tá, pessoal? Então, aí a nossa consciência percebe o tempo, tá? Mas é isso, faz parte do jogo aqui, de a gente perceber o tempo e tudo, tá, pessoal? É por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá, pessoal, com as coisas que a gente vê, ouve, né? Sente aqui nessa realidade. Porque essas coisas, se for coisas ruins, pode atingir a sua consciência, a sua alma. Então temos que tomar cuidado com aquilo que a gente absorve, tá? O inimigo sabe disso, é por isso que ele prepara o prato aí das distrações, aí ele prepara até no meio religioso também, né? Tudo para fazer com que você se distraia e não volte à conexão com o seu Deus, o seu Criador, pessoal. Ele não quer. Então, quer que o trabalho dele é fazer com que você fique em baixa frequência, tá? Então, muitas coisas físicas aqui, tá? Eles vão criar para que você fique nessa baixa frequência aí, para que você não tenha uma ligação com o Criador, tá, pessoal? Esse é o trabalho dele todo, tá? E usa todos os meios, religioso, não religioso, tá? Fazendo com que as pessoas não volte a conexão com o Criador, tá, pessoal? É isso aí, tá? Até a matriz religiosa foi criada para isso, para que você não se conectasse ao verdadeiro. Por isso que esconderam informações, fizeram o que fizeram aí, tá, pessoal? E ao passar do tempo, tá, pessoal? Mais de 2000 anos, tá? Que os apóstolos começaram a fazer esse trabalho espiritual, né? Trazendo essa mensagem da Boa Nova para a nossa consciência, né? Porque você sabe, todas essas mensagens é para a nossa consciência, tá, pessoal? Administrar a nossa consciência aqui nessa realidade, tá? E como é trazer esperança para essa consciência que Deus vai nos dar algo melhor, né? A gente vai ganhar a coroa da vida, como está escrito na Bíblia, né? Coroa da vida, a vida eterna, tá? Mas aí é outros 500 que a gente tem que ir entendendo, entrando na frequência, tá, pessoal? Então, esse é o jogo que a gente está jogando aqui, tá, pessoal? E a gente precisa entender isso e começar, a gente que é desperto, né? Começar a entrar nessa frequência, tá?
Pessoal, eu queria, é como Deus, né? Deus quer que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade, tá? Eu estou aqui, eu quero que todos tenham conhecimento da verdade, que todos se sintam bem, todos se sintam felizes, plenos, mas tem muitas pessoas que não vai querer, pessoal. Aí eu não posso fazer nada por essa pessoa, tá? As pessoas que vêm até a mim, me procuram, eu tenho colocado meu esforço para ajudar essas pessoas, tá? Meu conhecimento, as coisas, tá? Tenho orado, tenho meditado, pedido a Deus, enviado energia para essas pessoas para que a espiritualidade comece a abençoar, a guardar essa consciência, tá, pessoal? Mas pessoas que vêm até a mim, pessoal. Se a pessoa não vem até a mim, não procura, eu não posso fazer nada, pessoal. Tá? O conhecimento está aqui, eu estou colocando aqui. A pessoa não quer ver. Olha o vídeo que eu gravei aí sobre os laços emocionais, pessoal. Nossa, é um ensinamento muito bom que faz com que você tome consciência de que você não pode sair aí né, pelo mundo aí, se relacionando com qualquer pessoa segundo o desejo do ego, né? Segundo, porque eu quero aliviar, eu quero fazer sexo, aí eu quero fazer sexo, mas não quero ter um compromisso. Deus não proíbe você de ter o sexo, tá, pessoal? Deus proíbe a imoralidade, como é que se diz? Essa orgia ao céu aberto. Então Deus proíbe isso. Deus quer que você tenha a sua mulher, cada um tem a sua própria mulher, tenha seu relacionamento ali. É isso que esse Deus invisível, mas real, ele quer da gente. Entende? Mas aí a pessoa sai aí com qualquer um sem criar laço, né? Laço afetivo profundo, então vai, mas o relacionamento que ela está tendo na carne vai influenciar na vida espiritual e na alma dela. Por isso que essas pessoas aparecem aí perturbadas da cabeça, a emoção dela vem, a ansiedade, né, o estresse, a irritabilidade, né? A irritabilidade é mais para aquelas que elas não procuram, ela aprende, ela acha que, né, não quer fazer a prática. Então, aquela energia pode trazer uma irritabilidade para a vida dela. Existem dois extremos, tá, pessoal? Dois extremos, um que libera tudo e outro que prende tudo. Então, a gente não é para ficar nesses dois extremos, tá, pessoal? O caminho é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. A gente fazer tudo na frequência que a espiritualidade quer. Entende, pessoal? E a gente precisa entender isso, tá? Que a gente vive aqui, a gente precisa entender. Tá certo, pessoal? Então vou tomar um chazinho aqui na minha caneca, né? É, essa caneca é do Natal, ó. É do tempo do Natal aqui, ainda tá por aqui, ó, tá? Tomar o chá para a gente continuar o nosso estudo, que a gente tá aí já indo para a quinta parte, né, pessoal? Ontem a gente falou a quarta parte, né? Gravei aí, né? Tá muito bom, tá? Essa quarta parte foi bem gravada, tá, pessoal? E eu gravei a primeira, segunda, terceira, quarta parte. Então, a novela tá rendendo, né? Qual é o tema? O tema, o que é o trabalho, né? O trabalho da espiritualidade. Então, pessoal, a gente, né, precisa entender o que é esse trabalho da espiritualidade, né? Porque eu tenho aqui variadas pessoas, tá, de vários outros grupos religiosos, evangélico, católico, espírita, né? Espiritualista também, tá, que me acompanha. Eu tenho aqui pessoas, né,
como dizer assim, famosa, né? Que é jogador de futebol, jogador. Eu tenho um escritor aqui me assistindo, tá, pessoal? Eu tenho um. Então, meu público, pessoal, é um público variado, tá? É um público bastante variado dessa sociedade que a gente vive, tá? Eu tenho aqui também, né, pessoas que, como é que se diz? São psicólogo, terapeuta, são médico aqui, tá? Me assiste aqui, pessoal, tá? E graças a Deus, tá? Por elas assistirem, tá? Algumas eu pude ajudar, tá? Outras, se eu não puder ajudar, né? Ela procura a ajuda que ela acha que é necessário para a vida dela aqui. Tá bom? Então, eu preciso explicar isso que é o trabalho da espiritualidade. Porque o trabalho da espiritualidade, né, é aquilo que os evangélicos falam, a obra de Deus. Mas os evangélicos não fazem a pergunta, a obra de Deus é aonde? É no templo físico lá, que eles chamam de igreja, né? A igreja de Cristo, né? Que eles chamam. Então, a gente vai ter que ir para a igreja para fazer a obra de Deus. Eu dou risada agora, pessoal, mas é sério, tá? Eu tinha esse pensamento como essas pessoas estão pensando, tá? Enquanto eu não estava desperto, eu tinha o mesmo pensamento que essas pessoas estavam fazendo, tá, pessoal? Mas é isso. Como é que se diz? A gente, né, tá despertando, melhorando para entender. Foi ontem que eu falei aqui que eu vi um ator, né? Ele era ator da Globo, né? Parece que ele disse que não está mais. Ele tá no meio, né? Evangélico, aí tá despertando, tá vendo aquelas as conversas tal. Então ele foi para a igreja. Parece que a família dele é evangélica, né? Ele foi para a igreja, ele tá indo pra... Então ele está sendo ensinado pelos líderes, pastores, que a igreja é aquele templo lá que ele está indo. Entende, pessoal? Os pastores estão colocando isso, então, mas ele é um novo desperto, tá ainda aprendendo as escrituras, aprendendo a palavra, né? O ator. Então, ele estava no podcast, né? Porque os podcasts da vida vai chamar o cara que é famoso, o cara que fez um, uma novela aí na Globo, né? Então, eles vão chamar esses daí para chamar audiência, tá? Todo mundo quer chamar para o peixe para sua rede, tá, pessoal? Essa é a verdade que a gente vive aqui. Não vamos enganar sobre isso. Então, ele estava falando lá que as pessoas têm que ir para a igreja lá, que a igreja é onde a pessoa vai encontrar proteção, que a pessoa vai. Entende, pessoal? Por quê? Ele não entende o que é igreja. A gente não vai para a igreja. A gente se torna a igreja, se conecta à igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, que é a igreja espiritual, o corpo de Cristo. Mas esse corpo é o quê? É um corpo espiritual, pessoal. Não é físico. Tanto que ele fala que o reino de Deus, né, não é comida e nem bebida. Né? Paulo que fala isso, né? Então, se não é comida e nem bebida, é o quê? É uma coisa espiritual. Entende? Então, o reino de Deus é isso, não é comida e nem bebida, é gozo e paz no espírito. Então, é uma coisa espiritual. E aonde está esse reino? O próprio Cristo fala, o reino de Deus não vem de modo aparente, como vocês veem aqui. Ele diz, o reino de Deus está dentro de vós, no meio de vós. Entende, pessoal? É claro que Cristo ensina, mas por que esse ator estava falando essas coisas? Pelo ensinamento que os pastores estão passando errado. Tá? E esses pastores gostam de ter pessoas famosas, paquear ibope, né? O meio agora evangélico está assim, tá, pessoal? Eu sinto muito. Aqui parece que aqui na Bahia tem, né? Aqui tem
A igreja evangélica dos artistas. A igreja, tem até a igreja agora evangélica dos artistas, que é o quê? Os músicos, né, que são artistas, os atores, né? Tem aqui na Bahia, tem uma igreja aí que é evangélica, um pastor parece que é um ator, né, que criou essa igreja, diz que é só dos artistas, é dos famosos, né, pessoal? É isso, é o que a gente tem na realidade agora, tá, pessoal? Não tem como agora evitar isso. Mas eu tenho que trazer o que verdadeiramente é a espiritualidade. Como eu estou trazendo aqui, o que é o trabalho da espiritualidade? Aí a gente vê o trabalho da espiritualidade é um autodesenvolvimento do nosso ser e a busca por um propósito e um aprofundamento do autoconhecimento para viver uma vida espiritual. Então, uma vida carnal. Para a gente viver uma vida carnal. É assim? Não está escrito assim. Uma vida espiritual de forma mais plena e significativa. Então, uma vida do espírito com significado e feliz, com a plenitude, um equilíbrio. Tá na nossa cara, tá? Só não vê quem não quer. Aí ele fala que também que o trabalho da espiritualidade envolve a conexão com algo mais que a si mesmo, como Deus. Então envolve que você tem uma conexão com o Deus, o Criador, né? Esse trabalho da espiritualidade, que pode ser através de práticas espirituais, como meditação, estudo das escrituras, oração, vivências de valores, então, valores éticos e morais, tá? Isso vai denotar que você está no trabalho da espiritualidade, como amor, então, com a vibração do amor, respeito, empatia em nosso dia a dia. Então, o trabalho da espiritualidade é no dia a dia, pessoal. Por isso que ele fala, a gente já falou na primeira, segunda, terceira e quarta parte que o trabalho da espiritualidade não está limitado a um templo físico. Por isso, quando os evangélicos ficam falando, eu vou fazer o trabalho de Deus, né? A obra de Deus na igreja. Eu vou agora para fazer a obra de Deus. Você já não está fazendo, não? É? Porque aqui fora do templo, eles estão fazendo bagaceira, né? Alguns estão fazendo aí bagaceira. Aí depois agora eu vou fazer a obra de Deus. Entende, pessoal? Eu preciso tirar essa nuvem. Essa nuvem não é mais negra, essa nuvem já é uma densa negra mesmo, é uma escuridão muito grande, tá? Porque quando você não entende isso, você fica perdido. Pior do que bala de tiroteio. Você já viu bala de tiroteio? Tá perdido. Em quem agarrar, agarrou. Entende, pessoal? Então a gente falou isso na primeira, segunda e terceira. Terceira e quarta parte, não foi? A novela tá rendendo, tá, pessoal? Aqui a gente falou quarta. Aí agora a gente vai para a quinta parte. Vamos lá. A gente parou aonde? A gente parou aqui. Ele fala o que pode ter sido claro em um momento da vida pode mudar à medida que experiência e conhecimento são vividos. Então, a partir do que você vai vivendo, vai praticando a experiência, isso vai fazendo você abrir a consciência, se tornar mais claro. Por isso, aceitar a mudança, toda pessoa que vem para a espiritualidade, tá, pessoal? Desperta a consciência, ela veio para a mudança, né? Que ele fala, é a parte do amadurecimento espiritual. Então, quando você está amadurecendo, está expandindo a consciência, está crescendo, você está amadurecendo, você está progressivamente entrando nessa mudança da expansão da consciência, da espiritualidade. Então, você está no processo do trabalho da espiritualidade.
Será que vocês estão nesse processo, pessoal? Vocês que estão aqui me ouvindo, ou eu estou falando um bocado de abobrinha aqui para vocês? Será que vocês amadureceram? Será que vocês... Então, repare, observe isso. Será que vocês melhoraram? Será que vocês mudaram o pensamento? Será que vocês estão melhorando? Ou está piorando? Ou está enganando mais gente do que já tem aí, já enganando? Como é que está você? Repare você. Então, esse trabalho da espiritualidade já começou em você. Você está no processo do trabalho da espiritualidade. Começou não? Diga aí, pessoal. Coloca aí nos comentários para você entender o que é. Não tem aqui. A gente não tem igreja. Não estou chamando você para lugar nenhum. Mas começou a obra da espiritualidade na sua vida? Coloca aí nos comentários, pessoal. Para as pessoas perceberem o que é o trabalho da espiritualidade. Porque eles estão, principalmente evangélicos, né? Entendido de que você tem que ir para algum lugar para fazer a obra de Deus. Não sabe nem que é obra de Deus, tá? Os evangélicos não sabem que é obra de Deus, pessoal. É difícil, tá, pessoal? Mesmo que um amigo que eu tenho que é evangélico, tá? Há muito tempo, ele não sabe o que é obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer lá a obra de Deus. Tem que fazer a obra de Deus, irmão Samuel. Ele nem sabe onde é que faz a obra de Deus, tá, pessoal? Mas agora a gente aqui estudando com essa novela, vocês vão saber, tá, pessoal? Fique aí para a cena do próximo capítulo. Então, à medida que você vai aceitando a mudança, é uma parte do amadurecimento. Então, que você está amadurecendo. Então, aqueles que estão ainda resistindo, esse despertar é que ainda não está maduro, tá? Você vê que a fruta na árvore, você só tira ela quando está madura. Não é isso? Opa, essa aqui tá boa de a gente comer, tá bom, né? Qual fruta? Manga, né? Chupar manga ou jaca. Ou a pessoa olha para ver se a jaca tá cheirando, para ver se tá boa, para ele passar para dentro, né, pessoal? Jaca, o que mais? Qual é a outra fruta? Tem vários tipos de fruta. Então, a pessoa só tira quando está amadurecendo. Então, quando você aceita, vai começando a aceitar, é porque você está se tornando maduro. Os que não estão maduros ainda, eles não aceitam, ele resiste o trabalho da espiritualidade. Tá? É normal, pessoal, tá? Então, a gente tem que ter paciência, né, com esses irmãos, né, que estão ainda com muita crença limitante, tá com muita confusão na cabeça. Então, por isso que eu estou vindo aqui fazer esse trabalho, né, devagarzinho, para que você compreenda o que é o trabalho da espiritualidade na sua vida, tá? E tem muitos conceitos de muitas religiões na cabeça. Então, a gente tem que entender toda a nuance que as pessoas passam. A gente passou, né? Eu passei, vocês aqui que vieram de passaram também, porque é assim, o inimigo preparou esse prato aí que a gente estava comendo, agora graças a Deus a gente estava fazendo mal a gente largou esse prato aí, tá? Aí, você me entende, né, pessoal? Eu estou falando de prato, estou falando de metáfora, mas você me entende qual é a comida que vocês comiam na religião, tá? Aí ele fala, assim a espiritualidade, a quinta parte já, tá, pessoal? Assim a espiritualidade nos ajuda a valorizar a vida, né? O homem e a mulher a cultivar um relacionamento saudável. Então, quando um homem ou uma mulher ele trabalha a espiritualidade, ajuda ele cultivar esse relacionamento saudável um com o outro, pessoal. Você vê as pessoas que não estão conectadas.
olhe os relacionamentos que essas pessoas estão tendo. Por isso que aqui a gente tem que ter um relacionamento saudável, né? Fazer igual os apóstolos falam, amar ardentemente um ao outro. Então a gente se ama de alma mesmo, é um amor de alma ardentemente, tá? Isso é muito bom, tá, pessoal? Aí ele fala, valoriza a vida do homem e da mulher que cultiva o relacionamento saudável. Ao entendermos a importância da conexão humana, ao humano divino, passamos a dar mais atenção a relações pessoais. Então, quando você começa a dar importância à conexão do humano com o divino, né? Então, você começa a buscar essa parte divina que está em você, tá, pessoal? Essa parte está em você. Então, a pessoa passa a dar mais atenção às pessoas, então, aos relacionamentos. Então, você começa a mudar sua atitude diante dessa sua busca com a sua parte divina, que é que você vai se conectar com Deus, tá? Entende? Você começa a mudar o seu comportamento, a maneira de você se relacionar com o outro. Você começa a entender que cada um tem um nível de consciência. Eu queria que a minha família tivesse toda aqui uma consciência. Não, mas cada um tem aqui seu nível. Cada um tem o sua ignorância. Outros já estão melhorando mais, outro ainda está pior. Mas é assim, pessoal. Tá? Ai, irmão Samuel, aqui é muito ruim, eu quero ir embora. É isso. A gente está trabalhando para a gente ir embora para dimensões superiores, dimensões mais elevadas, tá, pessoal? Eu sei que aqui é ruim. Tem os seus momentos bons aqui, mas também tem as dificuldades. É isso, pessoal. Mas não tem o que fazer, tá? A gente precisa melhorar para a gente entrar em uma frequência, um nível maior. Então ele diz, passamos a dar atenção à relação pessoais. Isso inclui o respeito, a empatia e o amor ao próximo. Então, quando você tem essa conexão com o humano e divino, você começa a dar atenção à relação pessoais com as pessoas. E vai incluir o quê? Respeito. Então, você vai ter que ter respeito para com a outra consciência. Primeira coisa que a gente tem que respeitar é a decisão da pessoa, que ela tem livre-arbítrio. Tá? O que mais? Ele fala respeito, empatia. Então, você sentir o que o outro está sentindo, é se colocar no lugar do outro. Entende? Então, você vai começar a ter mais paciência. Porque a empatia vai trazer você uma paciência. E o quê? E amor ao próximo. Então, você vai começar a amar o próximo. Mesmo ele com defeito. Ele tem defeito, irmão. Ele é errado. Mas você ama. A gente ama. Você vê uma mãe, o filho dela não pode estar certo nesse mundo, mas ela ama, é o filho dela. Entende, pessoal? Então, é esse sentimento que vai começar a brotar na gente, aí a gente vai entender, vai melhorar o relacionamento. E aí vem o quê? Vem aquele sofrimento, né? Por isso que diz que aquele que está amando, ele sofre. As pessoas dizem que sofre no paraíso, né? Mas aqui não é o paraíso, pessoal. Tá? A pessoa está sofrendo. Por quê? Porque, às vezes, você quer falar uma coisa para a pessoa, tá? Você está vendo que a pessoa está entrando nas trevas, está entrando no erro, você quer falar, mas a pessoa não entende a mensagem. Ela ainda está apegada às coisas. Então, a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que sofrer para orar, meditar, a gente que pode fazer isso.
enviar energia, orar pelaquela pessoa, para ver se Deus abre a consciência daquela pessoa. Não deixe que aquela pessoa se perca, tá, pessoal? Se perder, né, nessa vida, né? Porque pode até levar à morte, alguma coisa, tá? E isso é até gente da nossa família. É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Aí o que mais? Ele disse empatia e amor ao próximo. Elementos que são fundamentais. Então, o que é elementos fundamentais? Que não pode deixar de estar na sua vida para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Então, tá aqui, ó, pessoal. Tá aqui. Porque que a sociedade, né, a comunidade, onde a gente vive, não se torna uma sociedade mais justa e equilibrada aqui. Ó. Por isso que está aí um desequilíbrio total. E tem pessoas que querem defender esse modelo da Matrix. Ele vai cair, pessoal. Esse modelo que a gente vive agora, capitalista, ele vai cair por terra, tá? Ele vai cair. E tem gente que briga, tá lutando por essa, como é que se diz? Esse sistema, por mais que ele veja que o sistema não funciona, não é bom, não traz coisas boas, por mais que, mas eles defendem. Hã? É incrível, né, pessoal? Mas por quê? Porque o inimigo ele tem os seus adeptos para defender o erro, para defender as coisas aqui, para defender um sistema injusto, né? Que não tem justiça, né? E a sociedade está nesse desequilíbrio aí. Por isso que não tem equilíbrio, né? O equilíbrio já vem na relação de como é que se diz, um ter de mais e o outro de menos. Aí, ó, isso é mostrado na nossa cara dia a dia. Um está tendo de mais e outros estão tendo de menos. Então, esse sistema está em desequilíbrio. Como é que você quer esperar alguma coisa boa desse sistema, pessoal? E tem, né, as religiões, a Matrix, ele não quer bater contra esse sistema, não. Ele quer encaixar as coisas, que é, principalmente as escrituras, ele quer encaixar nesse sistema, que não vai dar certo. É por isso que cria confusão na cabeça das pessoas. Porque olha agora todas as áreas aí, ela pega as escrituras para querer encaixar no sistema que ela acha. Até mesmo por desencargo de consciência, né? Para dizer que ela está fazendo certo. É assim que está funcionando, tá, pessoal? Eu tenho que colocar isso aqui para vocês entenderem no que... Tem pessoas que pegam, pessoal. Você não vê, não? O religioso defende um político, o outro defende o outro. As religiões, as matrizes religiosas que tem aí, tá? Então, por quê? Ele quer que aquele encaixe. Então, aí diz que um é de Deus, o outro é do diabo. Todo mundo aí tá na mão né, do príncipe desse mundo. Não tem um aí. Mas uns vão querer se mostrar para vocês que estão dormindo, né? Que eles é do lado do bem, o outro é do lado do mal. Então, cria a dualidade. Olha aí, vai vir aí, tá? A eleição vai vir aí, você vai ver o que é que vai acontecer. Então, é isso que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Sistema não funciona, a sociedade não funciona, tá tudo no desequilíbrio, não tem justiça, é tudo injustiça, mas vocês querem defender esse sistema aqui. Então, você está trabalhando para que o sistema da injustiça, o sistema de Satanás prevaleça. Então, você viu que Cristo foi bater contra o sistema, o que aconteceu? Os apóstolos, eles estavam batendo. Por isso que de lá, o amor ao mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem ama esse sistema, o amor do Pai não pode estar nele. Por isso que eles estavam batendo contra isso.
tá? Para que a gente não entrasse. Ele disse, então, não vos conformei com, né? Com Não vos conformei com as coisas desse mundo, mas transformava. Então, não se entre no mesmo sistema. O sistema é injusto. Por exemplo, agora você desperta. Está em um setor aí de trabalho que as pessoas estão fazendo engano, mutreta. Você vai entrar no mesmo sistema? Entende, pessoal? Como não é fácil o despertar? E aí, você vai entrar na mesma mutreta? Ah, depois Deus perdoa, ai, graças a Deus. É assim, hein? Depois eu vou fazer a obra de Deus na igreja. A obra de Deus começa aí. Começa você tomar consciência de fazer justiça para equilibrar essa sociedade que está injusta. Tem muito que tem muito e tem gente com nada. Mas vocês, por estar dormindo, vocês trabalham para esse sistema e querem sustentar esse sistema injusto. Tá? Então, aquele que é desperto verdadeiramente, ele bate contra o sistema. Ele bate contra esse sistema de injustiça. Essa sociedade desequilibrada, injusta que está. Ele bate aquele que é desperto. Os que não é desperto, que está no sono, ele se une para tentar fazer com que o sistema crie força. Tá? Em vez de ele bater para derrubar, ele está indo a favor do sistema. Por isso que os grupos religiosos, no meio onde vocês estão, vocês encontram mais injustiça ainda. Porque era um lugar, né, que devia haver justiça, você encontra mais injustiça ainda. E desequilíbrio ainda emocional e espiritual. Nesse sistema, tem pessoas com problemas de perturbação mental nesse sistema religioso. Por quê? Eles querem fazer, ele traz o sistema que já está no mundo capitalista para dentro desses templos religiosos. Olha a pregação, se não é um sistema capitalista que ele traz para você. Acorda, tá? Vocês aí que se diz desperta, acorda para a vida. Bata contra o sistema da injustiça, do desequilíbrio na sociedade. Eu estava vendo aqui um vídeo, né, que o cidadão, ele é um repórter que vai defender o direito do consumidor, né? Então ele estava vendo o cara lá lutando com toda a força para que a justiça ali, a pessoa devolvesse o dinheiro da pessoa. Porque a pessoa foi comprar o produto não está servindo. Aí tá tudo bem, toma o seu produto, me devolva o meu dinheiro, que eu vou comprar o produto que esteja bom. Ah, não vai devolver dinheiro agora não, você vai ter que ir para o PROCON, você vai ter que ir para a justiça. Nossa, pessoal, olha como essas empresas, essas pessoas estão fazendo. O cara paga, o negócio não funciona, então o cara vai ficar sem o dinheiro e seu produto funcionando. Vê se isso não é justiça, pessoal. Vê se isso não é justiça. Entende? Então, não dá. Eu vi o cara, né? O repórter defendendo, né, a pessoa para que devolvesse o valor da pessoa. Então, essas pessoas, você vê que mesmo não tem a religião, elas estão fazendo uma função que estão defendendo aqueles que são fracos, né? Elas estão fazendo o trabalho da espiritualidade. Tá? Entende, pessoal? Isso é para você entender, tá? Aí o que mais? Ele fala, assim mesmo durante o momento de crise, deixa eu tomar aqui um chazinho para não ficar com soluço, né? Então, o que é que ele fala aqui, pessoal? Ele fala, assim mesmo durante o momento de crise, a fé se torna uma âncora que nos mantém firme. Então, ele fala, mesmo quando vem o momento de crise, né? Você viu que a gente teve vários momentos de crise, tá, pessoal? Será que vai parar os momentos de crise? Eu acho que não. Então, é melhor você fortalecer o que ele fala.
a fé se torna, então, é uma coisa que a gente não pode perder, tá, pessoal? Por isso que o inimigo está investindo aí em vídeos, aqui mesmo no YouTube, tá? Em vídeo para matar a sua fé. Você está trabalhando para o príncipe desse mundo. Você fazendo vídeo dessa forma, você está trabalhando para o inimigo. E essas pessoas acham que estão corretas, que estão certas, estão dormindo, tá, pessoal? Que ela não vê o resultado que vai dar no final. Depois, quando ela chegar lá no final, que ela vê, opa, não era isso não que eu... Já foi. Já foi, tá? Aí agora já foi. Você já fez a bagaceira. Entende? Então, a fé se torna uma âncora. Então, âncora é aquilo que tem assim, né? Que parece um anzol que o navio lança no mar para que mesmo com o vento do mar, o barco não vire. Então, para que seu barco não vire, a sua fé, que é uma âncora, que mantém você firme. Então, o que vai manter firme nesses momentos de crise é a sua fé. Não pode perder, tá, pessoal? Por isso que aqui eu estou dando uma dosagem de conhecimento para ir aumentando a sua fé. Não é para matar. Muita gente quer matar a fé da pessoa. Eu quero que você entenda o que é a igreja, o que é o trabalho da espírita. Eu quero que você entenda para você colocar a sua fé no verdadeiro. E graças a Deus isso aqui tem acontecido, tá? Tem muitas pessoas que tá com a fé, ela ora agora, ela medita, né? A pessoa estuda aqui, então ela tá ativa, tá, pessoal? O espírito dela. Então, ele fala que mantém firme, né? Quando enfrentamos desafio, a crença é um propósito maior, nos ajuda a encontrar força e coragem. Então, quando a gente está enfrentando desafio, né, pessoal? A nossa crença no verdadeiro, a gente está no nosso propósito maior, vai nos ajudar a encontrar força e coragem. Então, vai nos ajudar no momento de dificuldade. Se você está no seu propósito, você está firme no seu propósito, você está na crença no verdadeiro, em Cristo, na frequência de Cristo, e você está no seu propósito maior, que é o propósito da sua alma, então, a dificuldade vai deixar de não vir quando eu entrar no meu propósito, Marcelo? Não necessariamente, talvez aumente, tá? Talvez aumente a crise, talvez aumente o desafio da sua vida, tá, pessoal? Mas o quê? Quando você está no seu propósito, você vai encontrar uma força, né? Uma energia e coragem para vencer isso. Exemplo, muitos encontram conforto em texto sagrado. Então, um exemplo é que a gente que lê texto sagrado, né, espiritual, nos fortalece, né? Que oferece palavras de âncora, né? Encorajamento e esperança, através do Filho de Deus, como Jesus Cristo, que orava e meditava para renovar as suas energias. Então ele dá até o exemplo, né, de quando Cristo teve aqui nessa realidade, ele sempre estava subindo ao monte, orando, meditando, ele sempre estava observando a Escritura, ele estava sendo dirigido pelo Espírito, né, que estava guiando ele. Então ele estava, né, sempre nessa frequência. Por quê? E o mundo, no tempo que Cristo estava quebrando o pau. Estava igual como a gente, aqui, a nossa realidade está agora. Estava a mesma coisa, quebrando o pau aí, negócio de política, né? Invasão, guerra, né? Estava tendo tudo. Mas o que é que Cristo fazia? Cristo fazia como Jesus Cristo, né? Que orava e meditava para renovar suas energias. Então,
Cristo fazia isso para renovar sua energia, para ele enfrentar. E aí depois descia do monte com os apóstolos, ia curar as pessoas, ia atender aquelas pessoas que estavam sofrendo. É assim que a gente tem que fazer, pessoal. É a pisada do nosso mestre, né? A gente tem que renovar a energia. Então, é esse trabalho espiritual, né, que Cristo fazia também. Aí, pessoal, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse trabalho da espiritualidade, né? Que é conhecido também como a obra de Deus na nossa vida? Será que a Bíblia fala sobre a obra de Deus, pessoal? Aonde é essa obra de Deus? É na igreja, como vocês falam? É aonde é? Aonde é que Deus trabalha? Entende, pessoal? A gente precisa sair dessa ignorância e entender isso. Vamos ler a Escritura, a Bíblia que vocês conhecem aí, tá? Vamos lá, Efésios 6, 14, versículo 15. Assim, mantenha sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça, como calçados, use a paz das boas novas, para que esteja inteiramente preparado. Então, pessoal, olha o que ele fala. Tá mandando o cara se equipar para o trabalho espiritual, o trabalho da espiritualidade, né? Então, o que é que faz para você se manter na posição desse trabalho da espiritualidade? Então, para você se manter a sua posição do seu trabalho, você tem que o quê? Colocar o cinto da verdade. O cinto. Você vê que ele usa, né? Metáfora, cinto, couraça, calçado, para falar como é que a gente tem que, a nossa armadura espiritual, para a gente manter essa posição do trabalho espiritual. Então, são tudo metáforas. Agora você vai usar um cinto, né? Aqui, esse é aí você compra um cinto lá e diz, aqui, ó, esse é o cinto da verdade. Não, então ele está falando o cinto da verdade. Então, que é estar na verdade, falar a verdade, então vibrar nessa verdade. E o quê? E a couraça, o que é que couraça, pessoal? É aquilo que o soldado, né, usava, que era uma armadura, né, pessoal? Parece que era de ferro, né? Uma armadura de ferro. Tinha outros que tinham de aço, né? Uma armadura. Então, é uma couraça da justiça. Então, você tem que se vestir disso. Então, começar a praticar a justiça. Então, você vai se manter na posição do que você foi chamado para a espiritualidade. São essas coisas que você tem que fazer. Então, cinto da verdade, então falar a verdade, andar na verdade, e vestir a couraça da justiça, então começar a praticar a justiça e não injustiça. Então, quando você está querendo pegar a justiça de Deus e encaixar nesse sistema aí maligno, vocês não sabem o que estão fazendo. É o que a maioria das religiões está querendo pegar, tá? A justiça de Deus é encaixar aqui nessa realidade injusta que está aqui. Não vai acontecer. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala calçar, né? Como calçar, use a paz. Então você tem que andar na frequência da paz. Da paz, da boa nova, então, do evangelho. Para quê? Para que você está vestindo calçado, né, cinto, couraça? Para que você está fazendo isso? Para que este esteja inteiramente preparado. Então, aí você vai estar preparado para o trabalho da espiritualidade. Se você não fala a verdade, não entra na verdade. Por isso que esses líderes
não estão fazendo o trabalho da espiritualidade. Está mentindo, está enganando. Todo engano que você não se apoia na verdade, não começa a praticar justiça, está fora do trabalho da espiritualidade. Você não está preparado. Então, espiritualidade não vai contar com você. Entende, pessoal? Então, é por isso que a Bíblia fala sobre o trabalho da espiritualidade. É isso. Esse é o trabalho da espiritualidade. Não é você estar só limitado a um grupo religioso. Aí o que mais? Mateus 6:33. Vamos lá. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão dadas, serão acrescentadas. Né? Então, pessoal, o que é que ele fala? Cristo está falando aqui para os discípulos, em Mateus 6:33. Ele está falando, né, que busque primeiro lugar, em primeiro lugar na sua vida espiritual, o que é que você tem que buscar? O reino de Deus. Mas está onde, irmão? É na igreja que eu vou? É onde que está esse reino? Aí, tá vendo? Você tem que estudar a Bíblia. Por mais que mostre lá a Bíblia está falando, as pessoas estão buscando fora. São pessoas que ainda estão dormindo. O pessoal não entende a mensagem de Cristo. Não entende. Então a gente tem que ter paciência e esperar essa consciência despertar. Não tem o que fazer, tá? Então eles buscam aí fora. Então, onde está o reino de Deus? Está dentro de vós, no meio de vós. Cristo fala lá, né? O reino de Deus não vem com modo aparente. Então, não é na igreja física, na igreja aí, o templo religioso. Então, o reino de Deus não é lá. É claro, pessoal, Cristo está falando com a gente, mas a gente não entende. Quando a gente está dormindo, a gente não entende, as pessoas não entendem. Olha quantas pessoas estão indo aí. Olha quantas pessoas. Tá? Aí ele fala, busque o reino de Deus e a sua justiça. Então, comece a praticar a justiça aonde você está. E todas essas coisas lhe serão dadas, lhe serão acrescentadas. Porque os apóstolos estavam procurando essas coisas físicas, tá, pessoal? Um carro, uma casa, estava procurando, né, se vestir melhor, comer melhor, né? Então, os pagãos, ele busca essas coisas. Foi o que Cristo estava falando. Então, busque primeiro vocês aí que são espiritual. Você é de Cristo? Você diz, eu sou de Cristo, irmão. Então, você tem que seguir aquilo que Cristo quer. Busque primeiro o reino de Deus. Mas os evangélicos não sabem nem aonde é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nem os evangélicos sabem. Eu sinto muito, tá, pessoal? Não é querendo envergonhar ninguém, não, pessoal. Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês, para ver se abre uma luzinha, desperta vocês. O que é que vocês estão fazendo? Vocês não sabem nem o que é o reino de Deus. Os pastores não sabem nem o que é. Vai dizer que o reino de Deus é você estar lá no templo físico. Por isso que quando você sai de lá, ele diz que você está fora do reino. Você está fora de Deus. É por isso. Eles colocam isso na sua cabeça, para prender vocês ali. E está conseguindo, né? Com alguns aí estão conseguindo. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, Efésios 4, versículo 14 e 15. Vamos ler. Então não seremos mais imaturos, como criança, levado, né? Levado de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de ensinamento, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentira astuta.
Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-se em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Então, você se torna uma igreja, você se torna um canal. Então, por que Paulo está falando isso aqui para os Efésios, pessoal? Ele está falando, então não seremos mais imaturos. Então, ele está ensinando, se você continua expandindo a consciência, você continua no seu trabalho espiritual, você não vai se tornar imaturo, você vai se tornar uma pessoa madura, um espírito elevado, maduro, que tem consciência. Para quê, pessoal? Para que a gente está estudando aqui, está crescendo, está estudando cada detalhe? Vocês estão aqui assistindo a novela, a cada capítulo aqui que eu faço. Por quê? Para que ele fala? Ele disse, para sermos mais imaturos como criança, para que a gente não seja como criança. Criança não pode sair sozinha, você tem que dar a mão ao adulto. E o adulto que estiver sendo levando essa criança é um adulto com mal intenção. Para onde vai levar essa criança? Você entende o perigo? Então, aqui é para você expandir a consciência, para você não ficar criança sendo levado para um lado ou para o outro. Nossa, pessoal, teve pessoas aqui, antes de conhecer meu canal, ela era levado de um lado, ia para um grupo, ia para o outro, de um lado para o outro, né? E ele fala, empurrado por qualquer vento de ensinamento. Então, qualquer vento de ensinamento aparecia ali, essa pessoa ia, né? E também não seremos, então, se a gente continua trabalhando, a gente não seremos influenciados quando tentarem. Então, quando vir tentar enganar com mentira astuta. Então, quando esses daí vir com a lábia dele, com aquela mentira querendo enganar você, diz, já estou vendo o seu erro aí, pare por aí. Você vai perceber logo. Porque a gente tem capacidade de percepção espiritual. Todo aquele que é desperto, ele tem essa capacidade. Tá, pessoal? E é isso. Então, aí o que é que ele fala mais? Em vez disso de a gente ser enganado, a gente vai chegar e falar para essa pessoa. Falaremos a verdade em amor. Então, em vibração. Então, vamos falar a verdade em vibração do amor. Então, essa pessoa não vai conseguir colocar a mentira do engano dele em você. Tá? Então, aquele que é escolhido é aqueles que estão vibrando no amor. Então, esses daí não vai ser enganado. Tá? Tornando-se mais parecido com Cristo. Então, tornando-se em todo aspecto, da sua vida, cada vez mais parecido com Cristo. Então, você começa a refletir a imagem, o comportamento que Cristo demonstrou aqui nessa realidade. Ele fala que é a cabeça, que é a cabeça. Então, que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, a gente vai começar a ser mais parecido. Por quê? A gente está vibrando na energia crística, da energia de Cristo. Então, a gente vai se tornando parecido com. Deu para entender, pessoal? Ou quer que eu repita tudo aí, o vídeo todo? Entende? Então, é isso que ele fala. Então, vamos lá. 2 João 1, versículo 2. Vamos ler. Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, se para você, ser reconhecido o seu trabalho da espiritualidade, é se a verdade permanece em nós. Não pode, tá, pessoal? Por isso que eu não posso chegar aqui, enganar você, mentir, por causa de dinheiro. Eu não posso fazer isso, pessoal. Por mais que eu tenha precisão do dinheiro, tá?
Eu não posso fazer essas coisas, mentir para você, enganar você, criar uma coisa para enganar você, para tirar algo de você. Eu não posso fazer isso. Por isso que, irmão, mas você não eu preciso, eu espero aquela consciência que seja tocada para ver aqui o meu Pix e dizer, irmão Samuel, eu vou abençoar o seu trabalho, eu vou chegar e agradecer essa pessoa, agradecer a Deus primeiro, né? E agradecer essa pessoa por ela entender. Isso é uma proteção até para eu me relacionar com dinheiro, tá, pessoal? Porque quando você não faz isso, você espera o líder chegar a querer fazer campanha, enganar, fazer mutreta para tirar dinheiro de você, para você dar o dinheiro, essa consciência vai se perder, pessoal. E é por isso que eu tomo cuidado com essa energia do dinheiro. Eu até gravei um vídeo aqui, né? O que é a energia do dinheiro. Tá aqui no meu canal. Eu não sei se o YouTube se retou e mandou embora. Tá aí, tá? Procura aí na galeria dos vídeos aí. Tem esse vídeo que eu falo sobre essa energia. Então eu tô cuidando disso, pessoal. Eu estou cuidando de permanecer na verdade. Por que ele fala? Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, se a gente permanecer nessa verdade, ela vai permanecer com a gente. Se a gente começa a mentir, entrar em outra, então a verdade não vai estar com a gente. Quem é a verdade, pessoal? Quem é que falou aqui nessa realidade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem foi? Então, Cristo não vai estar com você, você não vai estar conectado com Cristo. Não é que Cristo não quer estar com você, é você que saiu da frequência dele. Entende, pessoal? Então, por isso que a gente tem que permanecer a verdade, pessoal. Depois que a gente desperta, não pode mais entrar nesse engano. E eu estou vendo muito, até espiritualista, pessoas que falam de expansão, entrando nesse sistema de mentira, de engano, pessoal. O que é que você está fazendo da sua vida? Você vai ganhar esse dinheiro dessa pessoa, enganar aí, mas é só nessa realidade, pessoal. Você tem que estar trabalhando para a espiritualidade, trabalhando além dessa fisicalidade. Então eu estou trabalhando além disso aqui e tomando cuidado. Agora, eu preciso? Preciso, pessoal. Mas eu não tenho que fazer nada para enganar vocês, para tirar dinheiro de vocês. Porque eu vou me perder. Eu vou perder, eu vou sair da frequência da espiritualidade. Do trabalho, daquela sinceridade, do trabalho do que é espiritual. Eu vou sair como muitos já saíram dessa frequência. Se perderam muitos líderes aí, pessoal. E olha aí, tá? Uma pessoa do meu canal enviou um vídeo, né? Que uma igreja aí, não vou dizer, abriu a porta lá para a festa dos políticos, né? Que estava falando sobre a COP 30. A igreja lá abriu lá, gente fazendo lá, até gente nua dançando dentro da igreja. Maior coisa lá, tá, pessoal? E você viu a imagem do que é a COP 30, né? E uma igreja aí, vou dizer o nome, igreja evangélica, abriu. Por quê? Porque o líder está assim com o político. É isso que acontece. Quando essas pessoas não sabem lidar com o dinheiro, a energia do dinheiro, acontecem essas coisas. Então, vai sair para o engano, para o erro, e esquece a verdade de Deus. Então, ele fala, porque a verdade permanece em nós, e nós permanecer, né? Estará conosco para sempre. Então, essa verdade vai estar. Quem é a verdade, pessoal? Coloca aí nos comentários aí. Quem é a verdade? Coloca aí, tá? 60 minutos? Meu Deus, eu estava esquentando agora que eu estava esquentando já 60 minutos. Tá bom, pessoal? Então vamos parar aqui. Amanhã, se Deus, né? E essa espiritualidade, a gente vai continuar
A gente está na quinta parte, né? Então vamos para a sexta parte. Sexta parte. Meu Deus, tá rendendo, hein? Tá rendendo esse tema aqui, nessa novela. Essa novela da espiritualidade. Vem assistir, tá? Vou fazer igual a Globo aí. Fazer a propaganda da novela. Vem assistir a novela da espiritualidade. Meu Deus, que bobagem. Tá bom, pessoal, mas agradecer a vocês, tá? Obrigado, que eu tô vendo que vocês estão assistindo a novela, estão aqui acompanhando aqui o estudo, tá, pessoal? Continue na frequência, tá? E eu tô vendo que vocês estão compartilhando, né, meu vídeo aí. Meu vídeo eu acho que é o do mais compartilhado, tá? Vocês estão compartilhando bastante aí para as pessoas aí, tá? Obrigado, tá, pessoal? Não sei se essas pessoas tudo aderir aí, tá, pessoal? Aí pronto, meu canal vai ter muitos inscritos, muitos likes, então vai ter gente que vai ficar de olho aí no que eu tô falando, tá? É um perigo também, tá? Tem que estar, por isso que eu tenho que estar vigiando em todas as situações, tá certo, pessoal? Agradecer a vocês por isso, a Deus, a espiritualidade, a Cristo por estar conosco, nos abençoando. Obrigado. Né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!